Salve galera, sejam bem-vindos. Salve galera, sejam bem-vindos mais uma vez. Aqui é o canal do Professor Chagas, o nosso novo canal, o canal Novas Perspectivas, tá? Temos o canal do Professor Chagas, como eu falei, que ele vai passar por uma transição, vai se transformar num canal de conhecimentos pedagógicos e legislação educacional. Enquanto esse canal aqui, Novas Perspectivas, vai ficar exclusivamente para as aulas de geohistória, a legislação municipal e demais aulas, tá certo? O nosso podcast vai voltar à segunda temporada agora, tá bom? Então, se é sua primeira vez por aqui, já se inscreve aí no canal, deixa aquele like, deixa seu comentário, tá certo? Que será muito importante aqui para a relevância desse canal. O canal do Professor Chagas já está chegando a 18 mil inscritos e vamos me ajudar a chegar aqui nesse aqui aos 1000 inscritos, tá certo, galera? Quero chegar nesse canal aqui aos 1000 inscritos agora nesse concurso para Santa Helena de Goiás e Morrinhos. Então me ajudem aí. Eu faço as aulas aqui para vocês gratuitas. Trago todo o conhecimento aqui para vocês se darem super bem na prova, e o que eu cobro de vocês é o que? Só a inscrição, o like e o comentário, tá certo? Então galera, olha só, hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos aí, onde nós já temos 2 aulas sobre pobreza e fome e uma aula sobre direitos humanos. Essa é a nossa terceira aula sobre mundo do trabalho. A nossa próxima aula será sobre pandemia, surtos e pandemia, conteúdo programático aí do Instituto Verbena para os concursos de Morrinhos e também para Santa Helena de Goiás. Então já deixa aquele like, deixa seu comentário, que vai te ajudar bastante a estar gabaritando as questões aí, tanto para Morrinhos como para Santa Helena, tá? Esse conteúdo aqui é para todos os cargos, tá? São para todos os cargos, então não perde tempo. Taca o dedo aí no like. Quero mandar um salve aí para a professora Delma, que já está no chat aqui dando aquele suporte. Então, galera, hoje nós teremos dose dupla aqui no canal Novas Perspectivas. Hoje nós teremos essa aula aqui de mundo do trabalho e depois nós teremos a aula da geohistória de Santa Helena de Goiás, para você que vai fazer para todos os cargos e também para a guarda municipal. Então não perde essa aula de jeito nenhum, as duas, tá? Que serão muito importantes para somar aí um número de ponto significativo aí, para que você possa conseguir uma classificação dentro do número de ampla concorrência e não fique só no cadastro de reserva, ou depois fique igual um maluco querendo meter um monte de recursos para anular questões, porque as questões bem simples as questões simples você não conseguiu acertar e fica nessa loucura de querer botar recurso em tudo. Os alunos que estão estudando aqui com o professor Chagas não vão precisar disso. É só você prestar atenção nas aulas, fazer uma interligação uma coisa com a outra, refletir, fazer aquilo que o professor sempre indica para vocês, que é o quê? Aprofundar o conhecimento sobre o assunto. Tem pessoas que assistem somente essa aula e já acham que é o suficiente para poder gabaritar as questões, principalmente as questões do Instituto Verbena, né, que são as primeiras provas deles, mas se eles estão ligados à UFG, né, a Universidade Federal de Goiás, então as questões são pancadas. Como eu já falei, as questões elas são extraídas de recortes de jornal, revista, teses de doutorado, dissertação de mestrado e assim sucessivamente. E aí você tem que ter uma boa interpretação e compreensão de texto para poder abstrair essas questões da prova, tá certo? Então eu já vou compartilhar aqui minha tela com vocês para a gente poder dar início a essa aula aqui que ficou show, galera. Olha só, mundo do trabalho, atendendo aqui a
aluna, né, que me pediu para eu fazer todas as aulas, eu estou falando, e eu não lembro o nome dela. Se ela estiver assistindo essa aula, deixa no chat aí: professor, fui eu que pedi para o senhor fazer as aulas. Por quê? Porque eu não ia fazer essas aulas, né? Porque é um conteúdo difícil, você tem que ler muitas matérias e poder ir juntando as coisas, juntando as informações até se tornar um conhecimento, né? O conhecimento, ele começa com um dado que gera uma informação, e um conjunto de informações consistentes vai se tornar um conhecimento. Então é assim que a gente trabalha. Então eu tive que pesquisar bastante para poder criar essa aula para vocês. Então sintam-se privilegiados, tá? Boa noite, Denise. Boa noite. Digam para mim se o áudio, se o vídeo tá tudo ok aí, para a gente poder dar início sem nenhum problema, sem interrupção, tá? De ter algum problema depois que eu começar. Digam aí: professor, tá tudo ok? Som e imagem, tudo ok? Falem aí para mim, para poder dar continuidade aí, ó. Vocês vão viajar nesse assunto. Eu aposto que vocês nunca ouviram falar, né, nesse assunto aqui. É um assunto bem diferenciado e que vocês vão gostar muito, né, de entender. A gente só sabe falar o que é trabalho, mas a gente muitos não sabem o que é trabalho de fato, o conceito, como que o trabalho surgiu. E hoje nós vamos fazer uma viagem no tempo e entender os trabalhos antigos, que foram trabalhos históricos que ocorreram no decorrer de toda a história da humanidade, e também vamos saber os novos tipos de trabalhos nos tempos modernos. Aqui ao fundo eu tenho uma imagem nessa thumbnail aqui, né, nessa capinha do vídeo, eu tenho uma imagem ao fundo. Se vocês puderem observar, temos uma imagem de uma engrenagem com Chaplin, né, do filme Tempos Modernos, né, que era uma crítica à Revolução Industrial, né, que aconteceu na Inglaterra. Então é muito interessante. E no decorrer da live nós vamos falar sobre mundo do trabalho, vamos falar sobre Revolução Industrial e muito mais. Então vamos lá, senhores, a partir de agora, mais uma aula, né, nossa terceira aula de conhecimentos gerais para o Instituto Verbena, instituto ligado à Universidade Federal do Estado de Goiás. Hoje nosso tema é Mundo do Trabalho, então já vamos lá. Hoje eu até esqueci de colocar as minhas redes sociais, mas me segue lá no Instagram, tá, galera? Galera tá chegando lá em peso no Instagram, @prof_Chagas Souza 1978. Se inscreve aqui nesse canal, Novas Perspectivas, tá? Deixa seu like, deixa seu comentário. Me segue lá no TikTok também. Se você tiver de vacilo lá pelo TikTok, procura lá o Professor Chagas. Sempre eu tô colocando as capinhas, alguns trechos do podcast, de aulas lá, para você pegar aquelas pílulas rápidas, né, tipo de conhecimento. Não ficar no TikTok só vendo dancinha, tá bom? Então me segue lá nas minhas redes sociais, estão todas lá. Vamos começar, galera, pelo conceito de trabalho. De onde surgiu essa palavra trabalho? O que é trabalho? Então, a primeira referência que nós temos ao trabalho é uma referência bíblica, né? Quando o homem, depois da queda do homem no jardim do Éden, Deus expulsam o casal de lá e diz que eles agora vão viver do seu próprio suor. Ou seja, agora não basta só eles serem coletores de frutas, de raízes e assim sucessivamente, agora eles vão ter que trabalhar, né? Aí depois o homem vai adicionar à sua dieta a carne, né? Aí ele vai se tornar um caçador e coletor, e assim sucessivamente. Então a palavra trabalho, como nós vimos aqui, a palavra trabalho ela vem de tripalium. Tripalium era uma palavra que significava 3 paus. Era um termo utilizado para nomear um instrumento de tortura
formando 3 estacas de madeiras cruzadas, né? Então nós temos aqui a imagem de um cara que foi condenado, né? O trabalho era uma espécie de maldição, era um crime e também era uma punição. Então o cara que ia para o tripalho era porque ele cometeu algum crime para ele ser punido. Por isso que hoje nós temos a aversão ao trabalho. O nosso cérebro ainda tem essa aversão ao trabalho. Quando nós falamos em trabalho, já bate aquela preguiça, bate aquela morga, mas infelizmente nós temos que trabalhar. Então, o nosso cérebro, né, ainda está condicionado ao trabalho como uma maldição, como um crime, como uma punição. Por isso que dificilmente temos prazer em trabalhar, né? Só temos prazer naquele trabalho em que realmente é um trabalho que nos dá prazer. Então, preste atenção aí, ó, ao significado da palavra trabalho. Vem de tripalium, que quer dizer 3 paus. Era um instrumento de tortura utilizado aí durante a Idade Média, na época das Cruzadas, e temos vários significados aqui em várias línguas, ó, tripalho, tripaliu, tripalho, e aí sucessivamente, trebarrio, e até que chegou no espanhol trabalho, que quer dizer trabalho, né? Então, esse é o significado da palavra trabalho. Mas o que é o trabalho em si, galera? Né? Tipo, poxa, trabalho é o quê? Então, nós temos uma definição aqui do Karl Marx. Karl Marx, né, que foi um grande estudioso do trabalho, da mão de obra, né, da mais-valia, e assim sucessivamente. A gente pode, ou alguns podem até não gostar do Marx, porém, ele escreveu muitas coisas que são verdades. Independente que a gente goste ou não do cara, algumas coisas são verdades. E Marx, ele tem uma definição para o trabalho. Ele fala assim, o trabalho, e a definição assim mais plausível que existe, né? Que ele fala assim, ó, o trabalho é uma dimensão ineliminável, ou seja, não tem como eliminar o trabalho da vida humana. Ele é ineliminável da vida humana, isto é uma dimensão ontológica. O que é ontológico? Ontológica é uma coisa que ela existe para além do ser humano, né? Tipo, ela é como se fosse uma coisa que está através da metafísica, está por trás da física. É uma coisa, uma dimensão ontológica fundamental, pois é por meio dele que o homem cria livre e conscientemente a sua realidade, bem como o que permite dar um salto da mera existência orgânica à sociabilidade. Olha só como é profundo esse conceito. Só que o próprio conceito do Karl Marx entra em contradição com o que ele mesmo falava. Por quê? Karl Marx, né, falava que existiam as classes, né, e tal, e os proletários, os burgueses, e que era preciso que os proletários, né, se levantassem contra os burgueses, contra o sistema capitalista. Que o capitalismo era o mal do mundo, porém, quando os trabalhadores, né, nós vamos ver que a trajetória do trabalho, quando aqueles trabalhadores no final do Império Romano se viram expulsos das suas terras, onde eles serviam aos senhores de terras, né, onde eles serviam ali como vassalos e não tinham mais lugar para ir, essas pessoas migraram para as grandes cidades onde estavam acontecendo a Revolução Industrial. Ao primeiro impacto, a Revolução Industrial, ela foi muito danosa ao ser humano, porém, depois o ser humano começou a adquirir riqueza. E o homem, né, já não mais se engajou na luta contra a burguesia, porque agora o homem queria se tornar um burguês também, porque ele viu as condições, né,
de se sair de um simples trabalhador e poder possuir ser o dono de uma fábrica, construir uma pequena fábrica e assim sucessivamente. Então, as palavras são contraditórias, né, do próprio Marx, quando se fala nisso aí. Mas o conceito dele é perfeito e o trabalho é isso mesmo. O trabalho, né, como nós falamos no meio senso comum, o trabalho dignifica o homem, né? E aqui ele deixa bem claro: pois é por meio dele que o homem cria livre e conscientemente a sua realidade, bem como permite dar um salto da mera existência orgânica à sociabilidade. Então, o conceito de trabalho para Karl Marx é esse, e é preciso, ok? E agora nós vamos conhecer mais um conceito aqui de trabalho, agora já o trabalho nos dias atuais. O que é o trabalho? É um conjunto de atividades desenvolvidas com um determinado objetivo final. Essas atividades elas podem ser realizadas em grupo ou de maneira individual, né? Temos trabalhos que podem ser realizados em grupos, né? Muitos funcionários numa fábrica, como podemos ter aquele trabalho em que um simples artesão, um mecânico, um marceneiro pode desenvolver ali no fundo da sua casa e ganhar o seu dinheiro e viver, né? Aí fala assim: ao longo da história da humanidade desenvolveu diferentes modos de trabalho. Entre eles o trabalho primitivo, o trabalho escravo, feudal, capitalista e socialista. Nós vamos ver aqui, ó, principais formas de trabalho ao longo da história humana. Aí nós vimos lá quais são. Temos o trabalho primitivo, o trabalho escravo, o trabalho feudal, o trabalho capitalista e o trabalho socialista. Preste atenção nesses termos aqui, tá, galera? Porque pode vir uma questão na prova querendo saber sobre isso aqui. Então vamos lá. Vamos conhecer cada um desses conceitos, tá? Começando aqui pelo trabalho primitivo. O que vem a ser o trabalho primitivo? Lembra que eu falei para vocês quando o homem deixa de ser um mero coletor, né, para se transformar num caçador, coletor e caçador. Então, o trabalho primitivo ele surge nas comunidades primitivas com o desenvolvimento das primeiras ferramentas construídas de ossos, pedras e madeiras, né? Nos períodos ali neolítico, paleolítico e assim sucessivamente. O trabalho primitivo busca resolver as necessidades do ser humano com relação à sua sobrevivência, a caça, a pesca, construções e agricultura. Olha só. Então, quando o homem, né, como nós vimos lá na narrativa bíblica, o homem é expulso do paraíso, então o homem vai agora buscar suprir algumas necessidades básicas, né, que vão desde que ele na época era somente um coletor, né, vivia catando manga, maçã debaixo das árvores, para simplesmente agora se tornar um caçador. Para caçar exige que se construam o quê? As primeiras ferramentas, né? Essas ferramentas elas vão ser construídas a princípio de ossos, né, de animais. Então já leva a crer que os animais já morriam e matavam uns aos outros, né? Busca também a pesca, a construção e a agricultura. Olha só, a agricultura ela vai se desenvolver no último período aí, na Crescente Fértil, né, que era uma região que existia no Oriente Médio, onde vai se desenvolver primeiramente a agricultura de subsistência, né? E depois essa agricultura vai ser incrementada várias técnicas e posteriormente essa agricultura vai surgindo como uma espécie de inconsciente coletivo em várias partes do mundo, na Ásia, nas Américas e em vários lugares. Os homens vão, através do que Carl Jung chama de inconsciente coletivo, né, descobrindo o que outros homens estão fazendo em outras localidades sem ter o mínimo de contato com ele, né? O que nos torna humanos
e que nós temos uma ligação entre si. Então os homens lá na Crescente Fértil, no Oriente, descobrem como domesticar os animais e como fazer as primeiras plantações, e depois vai se expandindo pelo mundo inteiro a agricultura. Não saiu uma pessoa ensinando em todos os lugares, como é um fenômeno. Não sabemos como isso aconteceu, mas se desenvolveu. Então isso aqui é um conteúdo que vai cair na sua prova, tá? A galera não tá ficando na live para assistir, depois vão chorar porque não viram o conteúdo. Havia pouca divisão de trabalho, ou seja, nessa época não existia uma divisão específica entre homens, mulheres, o que uns faziam, né? Todos trabalhavam em prol ali daquela comunidade. E os indivíduos estavam em posição de poder iguais, né? Olha, nessa época ainda não existia governos, não existia o rei, né? Todos trabalhavam e todos comiam e ninguém tinha poder sobre outro. Além disso, ocorria também a divisão sexual do trabalho, né? Além disso, ocorria também a divisão sexual do trabalho, né? Como eu falei, né? Vai evoluindo e começam a dividir os trabalhos que são dos homens caçar, né? E as mulheres trabalhavam com agricultura e cuidavam dos filhos. Enquanto os homens ficavam responsáveis por sair em busca da caça, as mulheres ficavam responsáveis por proteger os acampamentos e cuidar das crianças e dos mais velhos. Olha só. Aí depois disso, né, passamos com a criação das primeiras monarquias, das primeiras tribos lideradas por um chefe, vai começar o trabalho escravo, né? O trabalho escravo. O homem não vai mais pensar em produzir por si próprio, né? Caçar e tal, mas ele vai buscar usar o trabalho de outras pessoas para poder fazer o seu trabalho. Então vai haver muita guerra, né? E isso é que vai ser justificado a criação do Estado. As guerras, né? É o que Thomas Hobbes fala, que é a guerra de todos contra todos, porque não existia um governo para regulamentar e dar segurança ao povo. Então qualquer um, você construía ali sua roça, suas terras, e estavam dando bastante frutas e produtos, e aí vinha uma outra família, matava todas aquelas pessoas e ficavam com aquelas terras por um determinado período. Vinha uma família maior, matavam, e aí virava aquela carnificina, até que o homem começa a refletir e, poxa, não vai adiantar a gente ficar se matando. Aí é onde o homem vai descobrir o excedente de produção, que pode, ele vai pensar, em vez de eu matar todas as vezes essas pessoas, por que não trocamos os nossos produtos? Nós somos guerreiros caçadores, eles são simples agricultores. Nós podemos trocar as nossas comidas, né, as nossas carnes, as nossas caças os produtos deles. E aí é onde vai nascer, né, as primeiras relações de troca, né, de comércio, e assim sucessivamente. E nesse período, né, que houve esse morticínio, é que vai desenvolver o trabalho escravo, né? Com o desenvolvimento da sociedade e o crescimento dos grupos de convivência, as relações de poder começam a imperar. Nesse contexto surgiu o trabalho escravo. O trabalho escravo é considerado o escravo é considerado uma propriedade do seu senhor. Presta atenção aqui, galera, nesses dois conceitos, tá? Para vocês distinguirem, porque pode vir na prova os dois conceitos e perguntar o que é o trabalho escravo e o que é o servo, tá? Os serviços manuais exaustivos eram dados aos escravos, por serem considerados desonrosos para os homens livres. Na Europa, o trabalho escravo se desenvolveu no período antigo
e se manteve até o fim do Império Romano, com as ocupações bárbaras e o início do feudalismo. Então a transição do trabalho escravo para o trabalho da servidão vai se dar, né, com a queda do Império Romano e posteriormente o início do feudalismo, que nós vamos falar no próximo slide. No Brasil, a escravidão foi presente no processo de colonização e se manteve durante o Império até 13 de maio de 1888, de maneira legal. Olha que horror. Inicialmente, o trabalho escravo foi realizado por indígenas, nativos e depois por povos africanos, né? Isso no Brasil. Então, nós vimos o contexto do trabalho escravo surgindo no mundo, né? Vimos que na primeira forma de trabalho, né, o trabalho primitivo, ainda não existiam os governos, as monarquias. Quando o homem toma essa consciência de poder e de formar grupos para exercer o poder sobre o outro, é a partir daí que vai surgir a escravidão. O homem que se considera superior, né, livre, ele acha desonroso o trabalho e passa esse trabalho exaustivo e pesado para os seus escravos, né? E aí, com o fim do Império Romano e com as ocupações bárbaras e o início do feudalismo, vai haver uma transição do trabalho, que vai sair do trabalho escravo para o que nós chamamos de o trabalho feudal, ou também a servidão, tá? Presta atenção que pode cair trabalho feudal ou também pode cair servidão. Observem os conceitos, tá, galera? Servidão e trabalho escravo. Eu já vi questão falando sobre isso aqui e as pessoas acabam por errar, por não saber distinguir o que é servidão e o que é trabalho. Durante a Idade Média, a escravização começou a perder força. Então, já durante a Idade Média, né, a escravização começa a perder força e a servidão ocupou esse lugar. A Igreja Católica ganhou muito destaque, fortalecendo um discurso contrário à escravização do cristão pelo cristão. Então a Igreja falava que era pecado, né, um cristão escravizar um outro irmão, né? Apesar que depois a Igreja acabou falando que contra outras pessoas de outras religiões, contra os muçulmanos, podiam ser escravizados, né? E aí essa escravidão que já tinha sido abolida na Idade Média, na Europa, vai voltar com bastante força mais tarde, né? Havia muitos pontos de semelhança, ó, isso aqui que eu falei para vocês prestarem atenção. Havia muitos pontos de semelhança entre a servidão e a escravidão, ó. Esse conceito aqui, ó, pode dar uma questão e muitas pessoas que não assistiram essa live acabar errando a questão, principalmente relacionada ao modo como o servo era tratado pelo seu senhor. A principal questão que difere ambos é a posse. Ó, sempre a professora Delma está falando a professora Delma está falando da posse. O que é a posse? É o direito sobre algo. Então, o escravo, ele era visto como uma coisa, como um objeto, que alguém tinha o poder sobre ele, né? Enquanto que o servo não, o servo ele estava ali, ó, na servidão, o servo era considerado uma propriedade, o servo não era considerado uma propriedade privada, enquanto na escravidão o escravo é uma coisa, um objeto que pode ser vendido, trocado ou negociado. O servo possuía algumas obrigações para com o seu senhor, tais como proteção militar e a realização de trabalhos em suas propriedades. Então, o senhor feudal, ele tinha algumas obrigações com o servo, que era chamado de vassalo. O senhor feudal, o vassalo, né? Esse vassalo, ele tinha algumas obrigações.
o servo, né? Ele tinha algumas obrigações, que era o quê? Se convocados pelo senhor feudal para incorporar o exército do senhor, ou também para a realização de trabalho nas suas propriedades. Existia uma grande forma de exploração, né, na qual o senhor, o servo, ele trabalhava, a maioria dos... ele trabalhava tipo 5 dias na semana, vamos supor. Então ele trabalhava 3 dias para ele e 2 dias para o seu senhor. E da sua colheita ainda que ele arrecadava, ele ainda tinha que tirar o imposto para pagar o senhor feudal, né? Então, a única diferença era essa. O servo podia ser vendido como um objeto, como uma coisa. Ou o escravo podia ser vendido como um objeto, como uma coisa. Enquanto que o servo não poderia ser vendido, mas a relação de trabalho era abusiva tanto quanto na escravidão, né? Porque além de trabalhar vários dias para o senhor feudal, ele ainda tinha que tirar da sua própria produção um imposto para pagar o senhor feudal. Então vai haver o que? A criação dos estados nacionais. Com a criação dos estados nacionais, esses senhores feudais vão começar a perder poderes, né? Os reis vão confiscar essas terras e essas pessoas vão acabarem sendo expulsas, né? E aí, como o senhor feudal não tem mais como manter essas pessoas, esses servos, vão expulsá-los das terras. Só que ao mesmo tempo, estava acontecendo outro fenômeno na cidade que chamava a Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, né, essas pessoas vão buscar abrigo. Tem mais aqui ainda. Ó. Também na Idade Média surgem as corporações. Né? Na Idade Média, ainda no feudalismo, vai começar a surgir as primeiras corporações, né? Principalmente os judeus, né? Que os judeus eles eram uns povos nômades ali na Europa. Ninguém queria eles nos seus territórios. Eles ficavam vagando, né? E os judeus, por serem muito... já terem sido escravos várias vezes de vários povos. Lembram lá na aula anterior de direitos humanos que eu falei de Ciro, que libertou os judeus da escravidão da Babilônia? Então, esses judeus, eles foram absorvendo a cultura de todos os outros povos, né? Enquanto alguns povos eram escravos e ficavam ali somente servindo, os judeus estavam observando a arte, a arquitetura, os negócios desses povos, e os sacerdotes estavam ali escrevendo tudo ali nos seus livros, para futuramente eles acreditavam que Deus os libertariam e eles voltariam para a sua terra e aplicariam essas técnicas modernas. Por isso que hoje todos os prêmios Nobel, a 70% dos prêmios Nobel, quem ganhou foram descendentes de judeu. Por quê? Porque eles absorveram toda a cultura dos outros povos. E assim foi durante o nazismo. Por que o nazismo perseguiu esses judeus? Porque além das suas fortunas, né, que eram muito grandes, Hitler sabia que eles também faziam isso, né? Pegavam a cultura e absorviam o conhecimento, e depois, quando aquele povo caía, eles continuavam exercendo o seu poder. Então vai surgir aí essas primeiras corporações, só fazendo uma contextualização histórica para que vocês possam entender melhor. Essas corporações, que eram espécie de associações de trabalhadores, que eram tipo como se fosse um sindicato, que buscavam proteger suas profissões, controlando a qualidade e o preço dos produtos a serem vendidos. Existiam 3 tipos de trabalhadores nesse momento. Existiam os aprendizes, que eram jovens trabalhadores submetidos a um mestre
né? Então tinha aquele artesão que tinha ali um trabalho e ele ia ensinando para os aprendizes. Tínhamos os companheiros, né, que possuíam a formação após passar pela fase anterior, mas ambas não podiam ser mestre. Olha só, então quando o jovem aprendiz aprendia o ofício, ele passava a ser um companheiro, né, mas ele ainda não podia exercer a função de mestre. E tínhamos os mestres, que tinha autorização para ter o seu próprio negócio, para quem trabalhavam os aprendizes e os companheiros. Olha só, essa cadeia de hierarquia. Dentro dessas corporações, galera, foi aí que surgiram vários grupos, né? A maçonaria, os grupos Rosa Cruz, e vários grupos ligados à maçonaria surgiram nessa época, nessas corporações, né, que mantinham esses segredos que ficavam. Porque que o símbolo da maçonaria é aquele, os compassos, né? Porque tá ligado ao ofício, né? É assim, né? Acho que é assim. Então, eram 2 compassos, né? Assim, então significava o quê? Um compasso é que você faz círculos, faz várias formas geométricas. E é aí que vai surgir a maçonaria, né? Nesse contexto histórico aqui que vai surgir a maçonaria e todos os seus ramos, né? Lembrando que a maçonaria ela é dividida em vários ramos, né? Não é só a maçonaria em si, mas ela tem vários ramos dentro. E aí vai ser nesse tempo. E aí vai, como eu falei, né? Vai surgir os estados nacionais. Os reis vão confiscar as terras desses senhores. Eles, por não terem mais como manterem esses trabalhadores trabalhando nas suas terras, vão expulsá-los. E esses homens, o que ia acontecer com eles? Eles iam morrer de fome. E aí estava acontecendo um fenômeno na cidade que nós chamamos de o trabalho capitalista, né? Estava acontecendo nas grandes cidades, principalmente na Inglaterra, que foi o primeiro, a Revolução Industrial, que marcou aí a transição do modo de produção artesanal para a maquinofatura. Olha só, então aqueles artesãos, aqueles mestres, aqueles aprendizes, os companheiros, eles vão acabarem sendo engolidos, né? Porque eles produziam em pequena escala. O trabalho deles era em pequena escala, enquanto que agora com a maquinofatura a produção é em grande escala. Muitos produtos sendo produzidos ao mesmo tempo. Isso vai gerar problemas e benefícios. Por quê, professor? Porque na época dos artesãos, as coisas que eram feitas manualmente, geralmente eram muito caras. Muito caras, né? Igual hoje, você vê uma mesa numa loja, feita de madeira com a pedra, você compra aquela mesa ali por R$800, com 4 cadeiras. Aí você passa, por exemplo, na beira de uma BR, você vê uma mesa rústica, que é só um pedaço de pau, com uns pés, umas cadeiras de madeira. Você vai perguntar 4, 5 mil. Aí você, poxa, mas a outra que foi até bem feitinha, acabadinha de ferro, tal. Mas o valor está no trabalho feito com as mãos. Então, esse trabalho feito com as mãos, manual, ele tinha mais valor do que esse feito em série, né? Então essas pessoas vão migrar do campo para essas cidades. A princípio vão passar aqui, ó, a cena, né, as máquinas, aqui uma imagem das máquinas, né, o sistema de produção, a manufatura, a detenção dos meios de produção pelos burgueses, né? E nós temos aqui a crítica do Chaplin, né? Em mundos modernos, tempos modernos, ou é mundos modernos, eu não lembro agora, mas acho que é tempos modernos. A crítica, né, ao trabalho dessas pessoas que trabalhavam horas e
várias horas, né, até 16 horas de trabalho, crianças, mulheres e tudo era assim. Mas por um lado as coisas ficaram baratas e qualquer um podia ter um objeto desse, que antigamente só quem poderia ter eram os senhores feudais, né, que poderiam encomendar uma mesa, um objeto, um guarda-roupa, uma despensa. Só quem podia ter eram os senhores feudais, que tinham muito, não era nem dinheiro, muitos produtos para se trocar, né? E aí com ela ocorreu maior divisão social do trabalho, ou seja, cada vez mais um produto passa por mais mãos antes de ser finalizado. Então aquele trabalho que era feito só por um aprendiz, por um companheiro e por um mestre que observava, agora não, vai ser criada uma linha de produção, onde várias pessoas, cada um vai fazer uma coisa. Um coloca o parafuso, o outro aperta o parafuso e sucessivamente em cadeia, né? Ocorrida inicialmente a revolução, preste atenção nisso aqui que pode cair na prova, uma questão sobre a Revolução Industrial. Então a Revolução Industrial inicialmente ela começa na Inglaterra. Ela definiu uma dicotomia. Dicotomia é o que? Duas coisas, né? Entre os detentores dos meios de produção, que eram a burguesia, né, que era como chamava, e aqueles que vendiam a sua mão de obra, chamado de proletariados. Preste atenção nessas duas definições aqui, que as questões geralmente trazem charges, né? Os burgueses sempre são representados, olhem só, por homens de cartola, com charutos na boca, enquanto que os trabalhadores são representados, ó, por pessoas farroupilhas, né, feias, sujas. Então quando aparece uma charge dessa aqui, ó, e essa charge aqui já fala por si só, pede para você interpretar a charge. A banca UFG trabalha muito com isso, galera, com charge, tá? Essas charges vão trazer muitas questões implícitas aqui nessa charge, entendeu? Então é bom que vocês prestem atenção e usem, façam as interligações, assim, pensando no que eu falei aqui, maquinofatura, Revolução Industrial na Inglaterra, a dicotomia entre burguesia, mão de obra, né? Proletário. O que é o proletário? É o que vende a mão de obra. O burguês é o que detém os meios de produção. Os proletários, eles não eram detentores do meio de produção, eles trabalhavam a salários. Uma observação aqui, uma curiosidade, galera, olha só, salário, ele vem da palavra sal. Na aula que eu dei sábado lá, no curso lá em Novo Gama Comunitário, né? Se você ainda não participa, e se você está estudando para o concurso de Novo Gama, depois entre em contato aí com a professora Delma para ela passar o contato do Léo, que está organizando o cursinho comunitário, tá? Gratuito. Eles só pedem para você ajudar levando alguma coisa para o lanche, que sempre no intervalo entre uma aula e outra sempre tem um lanche. Então você vai fazer esse cursinho gratuito. Eu e a professora Delma já tivemos lá, já fiz uma aula de Geohistória. A professora Delma já fez uma aula de Estatuto dos Servidores de Novo Gama. Foi muito show, né? Várias pessoas estiveram lá. Nós já estamos com a equipe lá de uns 20 e poucos alunos. Quando chegar a 60 alunos, não tem mais como entrar. Então vocês que estão moscando aí, esperando sair edital, se eu fosse vocês, eu já me incluía nessa turma, porque depois que chegar em 60 alunos, não vai ter mais como. Aí vai sair o edital, você vai ter que pagar R$900, R$1.000 no Gran Cursos, nesses outros pedagógicos, no Estratégia Concurso, podendo estar estudando lá gratuitamente, pré-edital,
E aí, quando sair o edital, se você tiver grana, você compra o curso do Estratégia ou do outro, ou dos pedagógicos, que vai potencializar ainda mais os seus estudos. Eu estou avisando, vocês estão moscando não estarem incluso no nosso cursinho comunitário, lá de Novo Gama. E não é só para Novo Gama, tá, galera? Para quem está estudando para concurso, né? Lá nós tínhamos gente estudando conosco lá, gente para serviços gerais, tinha pessoas que estavam estudando para guarda municipal, tinha gente estudando para professor. Por quê? Porque lá nós estamos trabalhando as matérias comuns, que geralmente as bancas aqui no estado de Goiás cobram, que é o quê? Geohistória, Lei Orgânica, Estatuto dos Servidores, Lei 13.022 para os guardas municipais. Então, eu fosse você, eu já entrava em contato para me incluírem na turma. Então vamos lá, continuando. Então, galera, o sal era um objeto de muito valor. Então a palavra salário vem de sal, porque na época do Império Romano as pessoas não tinham dinheiro, ainda não existia moeda. Então as pessoas recebiam pelos seus trabalhos em sal. O sal era um objeto de altíssimo valor, porque não existiam geladeira para conservar os alimentos, então tudo era conservado com sal e pimenta, né? As especiarias. Então, daí é que vai nascer a palavra salário. Salário vem de sal, tá? Presta atenção, que é uma curiosidade. Então, trabalhavam a salários baixos, não possuíam direitos trabalhistas, realizavam longas jornadas de trabalhos e viviam em condições precárias. Então, olha só as características dos proletários, né? Em resposta a essas condições ocorreram movimentos de destruições de destruição de máquinas e outros protestos contra a exploração das indústrias das indústrias contra os proletários, né? E aqui é onde vai surgir as teorias de Karl Marx, né? Karl Marx vai estudar a Revolução Industrial, e é ali onde ele vai cunhar aquele conceito de trabalho que nós vimos lá no início. Então, ela também marcou o início dos direitos sociais ou do trabalho, tá? Nós vamos ver mais adiante. Então, esse é o sistema capitalista, né? Com a Revolução Industrial. Quando nós falamos em capitalismo, nós lembramos de quê, galera? Revolução Industrial, maquinofatura, lembramos de burgueses, lembramos de proletários. Tudo isso pode cair na sua prova. Lembramos de quê? Direitos trabalhistas, lembramos de movimentos, né? Criação dos primeiros sindicatos e, por último, a criação dos direitos sociais. E nós temos também o trabalho socialista. Que trabalho socialista é esse? Então, professor, que trabalhos socialistas são esses, professor? Então, o trabalho socialista ele vai surgir durante a Revolução Russa, em 1917. 1917, né, quando os trabalhadores, né, unificados, derrubam a monarquia, né, o czar russo, e implantam, né, o socialismo na Rússia. Nesse contexto de revoluções industriais, alguns críticos ao capitalismo, como Karl Marx, desenvolveram pesquisas com o intuito de pensar modelos econômicos alternativos para serem aplicados, que fossem menos nocivos às classes trabalhadoras. Assim, no século XX, a maior expressão dessas ideias é a ratificação da União das Repúblicas Socialistas, com a implantação de um sistema socialista de governo. O trabalho, dentro do modelo socialista, busca a quebra da luta de classes, da dominação das indústrias pela burguesia, e essas deveriam ser comandadas pelos proletários. Nesse contexto, as ideias marxistas defendiam a ideia de uma sociedade sem classes. Olha só, então quando você lembrar de socialismo,
você vai lembrar de quê? De Revolução Russa, vai lembrar de União Soviética, né? Das repúblicas socialistas, vai lembrar de lutas de classes, né? Vai lembrar de dominação das indústrias, poder para os proletários e o fim das classes sociais. Mas não foi nada disso que aconteceu, né? Quando de fato um grupo incentivou o povo a se levantar contra o czar, uma pequena maioria ficou no poder, né? O governo exercendo o poder, e as pessoas continuaram da mesma forma que estavam, agora cheias de regulamentação, cheias de obrigações com o Estado. E se você discordasse dessas ideias, você ia ser fuzilado, né? Morreram milhões de pessoas durante as guerras entre esses dois grupos que se dividiram depois, né? O Exército Vermelho e o Exército Branco, né? Na Rússia houve uma guerra civil, morreu milhões de pessoas, né? Nessa guerra, e praticamente nada mudou. Se você já leu A Revolução dos Bichos, você sabe o que aconteceu. Essa transição aconteceria por etapas, né? A etapa do socialismo é a primeira etapa para a implantação do comunismo. Será considerado que uma mudança drástica no modo de produção não deveria e nem poderia acontecer de forma brusca e rápida, né? Então, primeiro a fase é o socialismo, né? No trabalho socialista, o lucro, que no capitalismo é destinado às mãos dos detentores de capital e de dinheiro, deveria ser redistribuído de maneira igualitária e justa a todos os trabalhadores, né? A princípio a ideia, né, muito boa. Poxa, vou trabalhar, se a empresa, nós somos 100 trabalhadores, se a empresa ganhar R$1 milhão, vai dar 10 mil para cada um, olha só. Mas no final nada disso aconteceu, né? Tudo não passou de uma utopia. O trabalho também deveria ser realizado por menos tempo, possibilitando que o trabalhador pudesse dedicar-se em outras atividades em sua vida que não apenas o emprego. Então, foi justamente aqui, né, que esse modelo ruiu e o capitalismo acabou absorvendo tudo. Por quê? Porque a princípio, né, o trabalhador foi, né, nós vimos lá, injustiçado, trabalhando várias horas de trabalho, não recebia direito. Só que com o tempo esses trabalhadores passaram a ter outras regalias, né? Eles passaram a ter casas próprias, carros, e assim sucessivamente. Aí eles acabaram abandonando a luta, né? E aí veio uma nova forma de socialismo, incluindo outras classes, né? Que vão incluir agora nessas lutas de classes, não só mais os trabalhadores, mas também outros grupos minoritários, tá certo? Como o grupo LGBTQIA, que eu não lembro o tanto de letras, agora são muitas definições, os negros, que aí o Gramsci, né, Antônio Gramsci, vai dar uma nova roupagem. Ele vai dizer que essa forma de socialismo em que era preciso destruir o Estado e usar força não era a forma correta de se fazer, mas sim se introduzir no meio dessa galera e ir difundindo as suas ideias aos poucos. Então vai ser isso que vai acontecer. Então essas são as principais formas de trabalhos na antiguidade. Nós vimos lá desde o trabalho primitivo ao trabalho socialista. Agora, galera, nós vamos falar também um tema, que falou que o trabalho também teve
teve ali a regulamentação dos direitos trabalhistas. Então é durante o que nós chamamos estado de bem-estar, ou welfare states, né? Que foi um termo usado por uma espécie de um socialismo mais que nós chamamos de sociais-democratas, né? Que aqui no Brasil é representado pelo PSDB, que é a social-democracia, e nos Estados Unidos pelo Partido Democrata, né? Eles não são radicais tão quanto os outros grupos socialistas, né? Eles fazem uma ponte com o capitalismo, mas ainda tem o seu lado socialista. Então é durante esse estado de bem-estar social, principalmente durante a República de Weimar, logo após a Primeira Guerra Mundial, que vai surgir esse estado de bem-estar social, que eles vão olhar para os trabalhadores e, poxa, essas pessoas se acidentam, e eu concordo com essa ideia aqui, né? Eu sou a favor disso aqui. Essas pessoas se machucam, perdem as mãos, perdem os dedos, e depois não tem mais como elas trabalhar e elas não servem para nada. E aí o Estado vai criar, né, o Estado de Providência, o Estado Social, é um tipo de organização política, econômica e sociocultural, que coloca o Estado como um agente da promoção social e organizador da economia. Nessa orientação, o Estado é um agente regulamentador de toda a vida e saúde social, política, economia do país, e em parceria com as empresas privadas e sindicatos, em níveis diferentes de acordo com o país em questão. Cabe ao Estado de Bem-Estar Social garantir os serviços públicos, proteção à população, promovendo a dignidade aos naturais naturais da nação. Né? Como nós vimos na aula anterior, quando nós falamos da Constituição de 1988, então a Constituição de 1988 ela é uma Constituição totalmente social-democrata, uma Constituição do bem-estar social, né? Que nos seus primeiros incisos lá, quando nós falamos de direitos individuais e coletivos, direito à vida, à propriedade, à saúde, à segurança, então tudo está nesse escopo aqui. O estado de bem-estar social moderno vão fundir os dois, né? O liberalismo econômico com o socialismo e criar essas ideias, né? Pelos princípios do estado de bem-estar social, todo indivíduo tem direito, desde o seu nascimento até a morte, né? Que é o que nós vimos lá. Todos têm direito à vida, desde a sua concepção, né? Há um conjunto de bens e serviços que deveriam ter seu fornecimento garantido diretamente através do Estado ou indiretamente mediante o poder de regulamentação sobre adquiridos, né? Partiram dessa época aí, 1880, na Alemanha, com a República de Weimar e com Otto von Bismarck, tá, galera? Então, prestem atenção, no que eu estou falando, isso aqui pode ser uma questão de prova, tá? Presta atenção nesses conceitos, aprofunda amanhã, joga no Google, estado de bem-estar social, procura saber quem foi o Bismarck, tá? Esse cara aqui, Bismarck, o que ele fez, quem ele foi, quais as implicações das suas políticas, para você poder responder as questões do Instituto Verbena e da UFG são questões bem complexas. Se você não tiver uma boa compreensão de mundo e saber muitas coisas de informações, você não consegue responder, né? Igual esse texto aqui, se você te desse esse texto aqui numa prova para você abstrair uma questão sem você ter nunca ouvido essas informações que eu estou te passando agora, será se você conseguiria responder uma questão de alto nível
extraída desse texto aqui. Então, presta atenção e amanhã busca, galera. Estudo para concurso público não é só assistir vídeo aula. Quem assiste só vídeo aula é o que nós chamamos de estudo passivo, né? O estudo ativo é aquele que você vai buscando informações, como a professora Delma diz, brincando de detetive. Agora nós vamos falar sobre o mundo do trabalho no Brasil, tá? O mundo do trabalho no Brasil, sobre o trabalho no Brasil, né? E o Brasil no mundo. Coloquei aqui errado, mas o trabalho no Brasil. Então, o trabalho no Brasil, ele tem as suas regulamentações no governo Getúlio Vargas. Eu já expliquei lá na aula de Direitos Humanos. Então, quais são os tipos de trabalhos atuais, tá? Então, aquelas formas de trabalhos que nós vimos lá anteriormente são os trabalhos históricos, né? No decorrer da humanidade. Agora, os trabalhos modernos são o trabalho formal ou assalariado. O trabalho formal ou assalariado é aquele que se caracteriza pela forma, o que se caracteriza conforme comentamos, com relação de emprego. Nesses casos, o empregador, agora nós já temos duas definições diferentes no que a formação que concluiu lhe concede liberdade. Inúmeras profissões, tá? Não vamos falar muito então para não se alongar, mas por esses dois exemplos aqui você já entendeu o que é um profissional liberal. Nós temos também os trabalhadores autônomos e também chamados de freelancer. O que é um autônomo? Um autônomo, ele é diferente de um profissional liberal. E o que chamamos... Nós temos os designers gráficos e temos os arquitetos, os editores de vídeos. Temos os trabalhadores eventuais. Galera, presta atenção nesses conceitos. Nenhum tem nada a ver com o outro. Vocês viram que o profissional liberal, ele é uma coisa, ele tem que ter uma profissão regulamentada. Isso é ele que pode exercer aquela profissão. Nós temos o freelancer, que também ele pode ter uma formação, mas ou não, né? E temos o trabalho eventual. O que é o trabalho eventual? É aquele que presta serviço sem vínculo empregatício, não tendo como característica do trabalho a permanência. Por exemplo, um técnico que faz manutenção nos elevadores de uma empresa pode ser considerado um trabalhador eventual. Olha só, dentro dessa classe aqui, nós temos as pessoas, os tratadores de piscina, tratadores de piscina, temos os como aqui já falou, os técnicos, né, de manutenção de prédios. Nós temos aqui também deixa eu ver aqui, temos os garçons, que também trabalham dessa forma, eventuais, e várias outras profissões. Lembrem-se disso, tá, galera? Para na hora da questão vocês saberem quem são os profissionais. Se cair lá, cite um trabalhador eventual, aí bota um advogado, um arquiteto, um engenheiro, um garçom, um designer gráfico. Aí você não sabe, você não assistiu essa aula, você não vai saber quem é um trabalhador eventual. Se perguntar quem é um profissional liberal, aí coloca lá as mesmas. Letra A, um garçom, né? Um garçom. B, um advogado.
Depois nós vamos fazer algumas questões, tá, galera? Vai ter uma aula só de questões. Eu vou fazer uma aula de questões só com essas aulas que eu estou fazendo aqui. Aí nós temos esse tratador de piscina. Se você... São muito parecidos os temas, né? Se você não tem o entendimento, o designer gráfico, se você não assistiu a aula e não entendeu esses conceitos, a probabilidade de você errar essa questão é altíssima. Então, é uma aula importantíssima, tá, galera? Não deixe de ver e assistir várias vezes e depois procurar se aprofundar no assunto. Aí nós temos o trabalho voluntário. Essa modalidade de trabalho tem muito a ver com o altruísmo. O que é o altruísmo? É quando você se entrega para fazer algo pela humanidade, né? Em vez de fazer para você mesmo, pelo egoísmo. Altruísmo é o antônimo de egoísmo, né? O egoísta faz só para si, enquanto que o altruísta pensa no coletivo. Uma vez que não há remuneração envolvida, não existe vínculo, porque o trabalho voluntário é organizado em prol de causas sociais e humanitárias, e em geral comandada... Você não ia saber, né? Essa concepção que o empregado formal, o assalariado, ele gera lucro, e o empregado doméstico ele não pode exercer uma atividade que gere lucro para o seu patrão. Ele só tem que gerar do bem-estar social, do bem-estar daquela família, e não que venha a gerar lucro para ele, tá bom? Aí nós temos o estágio profissional, né? Todos que fizemos uma graduação ou vamos fazer, temos que fazer esse estágio. O estágio é ainda outro tipo de relação de trabalho possível e bastante utilizada em grandes empresas. Assim como no caso dos trabalhadores domésticos, os estagiários estão regulamentados por uma legislação específica. E no caso dele está claro que o estágio não configura vínculo empregatício. Olha só. E aí, galera, nós temos dois tipos de estágio. Nós temos o estágio remunerado e o estágio obrigatório, né? Quando você faz um curso de graduação, existe dois tipos. Pode ser aquele estágio remunerado, que você vai receber uma bolsa, não é um salário, você recebe uma bolsa, né, para te ajudar nos custos. Aí num período você trabalha na empresa ou na instituição, e no outro você trabalha, você estuda, né? E aí você recebe uma bolsa. Então ele tem o estágio obrigatório no estágio. Ó, preste atenção, se você não entender o conceito, se misturar isso aqui tudo, você não vai conseguir responder. É aquele tipo de atividade econômica em que o trabalhador não faz suas contribuições para a Previdência, né? Sem declarar sua renda para a Receita Federal. Nem tem nenhum tipo de contrato com quem faz os pagamentos pela atividade. Em outras palavras, quem exerce o trabalho informal não tem nenhum tipo de amparo legal. Até que já mudou, tá, galera? Isso aqui, ó, não faz contribuição. Você pode ser um autônomo, né? Um autônomo não. Um trabalhador informal e pagar o seu INSS para quando você chegar a uma determinada idade, você receber a sua aposentadoria, né? Então, aí temos aqui, ó, um vendedor de praia, temos esse senhorzinho vendendo lanche, né? Que são uma espécie de trabalho informal, mas mudou isso aqui, as contribuições para a Previdência. Hoje você pode pegar o carnezinho lá no INSS, se cadastrar, trabalhar como informal, né? Receber o seu dinheirinho, e aí você paga uma taxa mínima todo ano que vai te garantir uma aposentadoria, ou no caso, se você vier
se sofrer um acidente, se machucar, adoecer, alguma coisa, você vai estar amparado pelo INSS, tá certo? Agora vamos aos níveis de desemprego no Brasil. Já passou da hora da nossa aula, mas na hora que eu terminar aqui nós vamos fazer, tá, galera? A aula de Santa Helena. Então, ó, o desemprego no Brasil cresceu no trimestre entre 2022, né, nos trimestres entre de dezembro de 2022 e fevereiro de 2023, de acordo com os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nesta sexta-feira 31. Assim, a taxa de desocupação chegou a 0,86% e atingiu 9 milhões de pessoas, né? 9 milhões de pessoas hoje no Brasil se encontram sem um emprego formal e sem nenhum tipo de renda, né? De acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínuo, PNAD, mais de 480 mil pessoas estão à procura de trabalho, o que significa um aumento de 5,5% no número de desocupados. Contudo, esse é o menor resultado para o período desde 2015. Olha só. Então nós temos aqui um mapa com as taxas de onde acontece os maiores índices de desemprego. Está aqui no Nordeste, aqui na região Norte. Depois temos aqui na região Centro-Oeste. Não, nós temos aqui na região Sudeste, na Centro-Oeste e por último no Sul, onde há as menores taxas de desemprego, tá? Aí fala aqui, nesse trimestre, o número de empregados com carteira assinada no setor privado ficou estável. Nos últimos 6 trimestres consecutivos, houve um crescimento desses dados. Enquanto isso, as categorias que mais perderam postos de trabalho foram... Aí nós temos aqui, as categorias. Empregados sem carteiras, sem carteira no setor público. Teve uma queda de 14,6%, representando 470 mil empregados, né? Empregados sem carteira assinada no setor privado. Teve uma diminuição aí de menos 2,6%, equivalente a 349 mil trabalhadores. E trabalhando por conta própria com CNPJ, teve um aumento aí de 0,4%, que corresponde a 330 mil. Olha, vejam só que o serviço público aumentou, né? Tipo, não... como é que se diz? O serviço público foi o que teve o maior aumento aí, que mais perderam postos de trabalho, né? Foi o serviço público. O que teve menos foi o setor privado e as empresas, né, com serviços com CNPJ também tiveram grandes perdas. Então, ainda assim, o que teve menos danos foi dos empregados, né? Porque aqui quando nós falamos que nós estamos falando de propriamente uma empresa. Então, aqui é 330 com CNPJ. Então, geralmente a pessoa emprega 2 ou 3 pessoas. Então, chegou de anterior, houve um crescimento aí nos últimos trimestre aí, né? De 2022 a 2023, né? Então, a economia começa a recuperar e temos aqui, galera, os links de todas onde eu pesquisei isso aí, tá? Depois, se vocês quiserem dar uma pesquisada, joga lá na área de busca lá, né? Copia isso aqui, cola e joga na área de busca e vocês vão achar essas informações, beleza? Então, galera, essa aqui foi nossa aula, tá certo? Nossa aula sobre o mundo do trabalho, tá? Uma aula bastante densa, bastante conteúdo.
Se você não assistiu essa live, né, com certeza você vai perder muitas questões aí, porque você não vai saber todos esses conceitos, diferente de quem assistiu essa aula, tá bom? Então um abraço do professor Chagas, fiquem todos com Deus, assistam as 2 aulas anteriores, tá? Eu vou só tomar uma água e já volto com a nossa aula da Geohistória de Santa Helena de Goiás, tá bom?